Se eu posso cumprir o meu chamado, o meu propósito, a minha missão, exercendo minha profissão, tanto exercendo minha profissão quanto dentro da igreja, então qual a diferença entre profissão e ministério? Esse vídeo busca responder essa pergunta. Porque sim, eu acredito que todos nós temos uma missão, um propósito. Lá no Salmo 139 está escrito que Deus escreveu os nossos dias. Então eu imagino Deus como um estrategista olhando tudo do alto e nós como peças no plano maior dele. E cada uma dessas peças, cada um de nós cumpre um propósito determinado no grande plano dele. Então eu acredito nisso e eu também acredito que esse propósito ele não está restrito a dentro da igreja, porque muitas vezes nós falamos qual o seu chamado, qual o meu chamado, voltando o olhar para dentro da igreja, como ser ministro de louvor, intercessor, líder de célula. Isso tudo é cumprimento de propósito, cumprimento de chamado? Sim, mas não necessariamente apenas assim. Eu creio que existem pessoas que não foram chamadas para liderar uma célula, mas foram chamadas vão cumprir o seu chamado sendo médico, sendo advogado, sendo mãe. Assim tem sido na minha vida. Eu acredito que tudo que nós fazemos para Deus é para a glória dele. Tudo que nós fazemos em nome de Deus é para a glória dele. E cumpre um propósito de glorificar ao nome dele. E assim, tudo o que eu faço na minha vida é para a glória dele, não apenas o que eu faço dentro da igreja. As atividades que eu exerço na igreja, elas não são mais santas do que as atividades que eu exerço fora. Tudo que eu faço na minha vida é para a glória de Deus, desde lavar uma louça até pregar a palavra dele. Então não existe aquilo que é mais santo ou mais profano. Se a gente olhar para a figura do sacerdote na Bíblia, ele exercia funções eclesiásticas e funções não eclesiásticas. Por exemplo, ele exercia a função de pastor, de líder espiritual, mas também cumprir a função de juiz, por exemplo. Então, não existia diferença entre aquilo que era santo e aquilo que era profano. Essa diferença veio mais para a modernidade. Então, voltando à questão, qual a diferença entre propósito, entre profissão e ministério? Ora, se tudo que eu faço é para a glória de Deus e cumpre um propósito no plano dele, não existe diferença. Para ser absolutamente sincera com você, eu comecei esse vídeo com a intenção de falar que a diferença era profissão, eu cobro por aquilo que eu faço, e ministério eu faço gratuitamente, em troca de oferta. Mas até essa diferença perdeu sentido para mim, porque quer dizer que porque eu cobro é menos para a glória de Deus? Óbvio que não, né? Tem coisas que eu faço de graça, aquilo que eu faço de graça tem tanta paixão, tem tanta entrega e tem tanta vontade de cumprir a vontade de Deus, quanto aquilo que eu faço cobrando. Então, para mim não existe mais essa diferença. Bom, essa é a minha opinião hoje. E eu não sou a dona da verdade, eu apenas sigo a verdade, que é Jesus. Eu vou ali perseguindo, conhecendo e prosseguindo em conhecer. Então eu quero te convidar a somar nesse conhecimento junto comigo. Qual a diferença para você? Existe diferença entre ministério e profissão? Ou não, é tudo igual? Ou ministério para você é aquilo que você faz na igreja e profissão é o que você faz fora da igreja? Queria que nós juntos construíssemos esse conhecimento. Ok? Vem comigo, deixa seu comentário aqui e vamos crescer juntos. Até mais!